Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 9, o versículo de número 27. Assim está escrito: Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O texto fala-nos quando um pai levou um filho lunático para os discípulos de Jesus curarem aquele filho, e eles não o puderam, e suscitou-se ali um questionamento. E quando Jesus aproxima-se, ele observa o burburinho que estava ali acontecendo, e ele então diz o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei ainda? Isto porque alguns que ali estavam disseram que ele tinha levado o filho aos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Jesus então, quando estava diante, percebeu o espírito maligno agitando aquele filho, aquele moço. Disse ao pai quanto tempo aquilo sucedia. O pai disse que era um sofrimento desde a infância, mas que Jesus então disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E a resposta do pai foi enfática: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Então ele cria, mas certamente havia alguma coisa que estava como que um impedimento. E ele pediu a Jesus que o ajudasse. Jesus então certamente o fortaleceu, e ele então passou a crer de maneira firme e segura. Jesus então, vendo que a multidão estava concorrendo, multidão esta que muitas das vezes vão somente para ver um espetáculo. E Jesus, então, quando percebe que a multidão estava concorrendo para estar próximo e ver todo aquele acontecimento sem ninguém fazer nada, Jesus, então, repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Note que as manifestações desse espírito mudo e surdo que estava naquele rapaz era um espírito que o agitava com violência e por vezes jogava ele no fogo, outras vezes na água, para destruir, e ninguém podia fazer nada. Jesus identificou que o que estava acontecendo era um espírito mudo e surdo, impedindo aquele jovem tanto de falar quanto de ouvir. E por conta disso, os espíritos malignos dominavam sobre aquela vida. Mas quando Jesus repreendeu o espírito mudo e surdo, diz-nos a palavra: e ele, clamando e agitando-o com violência, clamando, quer dizer, falando, agitando com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então vamos meditar sobre o significado de estender a mão. Ninguém estende a mão fechada. Todas as vezes que as pessoas estendem a mão, são mãos que se abrem, são mãos abertas. No caso aqui de Jesus, ele estendeu a sua mão e pegou a mão do menino e o ergueu, o sustentou para que ele se levantasse. Ele então se levantou. O estender das mãos, ele pode significar ações de cura semelhantes a essa, e
tantas outras que foram feitas por Jesus para atuar de maneira firme e segura. Neste caso, foi para uma libertação de um espírito maligno que atormentava. Ele precisava de uma libertação. Quando Jesus o liberta, ele ficou como que caído. Jesus então estende a mão para levantá-lo e entregá-lo a seu pai. E eles seguem o seu caminho. Então, o Senhor Jesus, o estender das mãos, pode significar ações de cura. Assim como aconteceu também com aquela mulher que andava encurvada já por 18 anos. Uma mulher paralítica, estava encurvada, todas as vezes ia à sinagoga, ninguém podia fazer nada por ela, porque lhes faltavam o discernimento. Mas num sábado, quando Jesus chegou ali, naquela sinagoga, ele viu aquela mulher, ele chamou-a a si e disse: mulher, estás livres da tua enfermidade. Estendeu a mão e pôs sobre ela, e logo ela se endireitou. Quando questionavam a Jesus por que tinha feito cura no sábado, Jesus não disse que era, disse a eles que não era uma cura qualquer, mas era uma mulher que estava presa há 18 anos através de um espírito de prisão, um espírito maligno que prendia aquela mulher. Jesus então a libertou, impôs sobre ela as mãos, quer dizer, lhe estendeu as mãos e ela foi curada, foi liberta imediatamente. Então, estender das mãos pode significar ação de cura, como também de bênçãos. Quando as mãos se estendem, é para abençoar. Observe o costume prático nas igrejas. Quando termina-se o culto, todos estendem as mãos para receber a bênção chamada apostólica. Por que estender a mão? Porque significa bênçãos que serão dadas, que serão impetradas. Então, o estender das mãos significa, em primeiro lugar, ações de cura, mas, em segundo lugar, significa também bênçãos a serem recebidas. Todas as vezes que nós vamos para receber a bênção, nós vamos com as mãos abertas, para que as nossas mãos se encham das bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas também, estender das mãos pode significar ajuda e suporte, como no caso daquele coxo que era colocado na porta do templo lá em Jerusalém, chamada Formosa. Ele não andava e fazia a sua petição ali, ele pedia às pessoas. Um determinado dia, chega Pedro e João e ele pede como pede aos outros. Pedro olha para ele e diz o seguinte: olha para nós, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o que fez Pedro? Estendeu e pegou pela mão direita e o levantou. Então, o que Pedro fez aqui no estender das mãos foi ajudar, foi dar um suporte a quem por tanto tempo não andava, estava coxo, mas a partir daquele momento, ao estender a mão e o levantar, ele logo se firmou sobre os seus pés e os seus artelhos se firmaram. E ele passou então a andar, não somente a andar, mas a correr, a saltar, a pular. Por quê? Porque ele foi curado. Então, estender das mãos, neste caso, significou ajuda e suporte. Noutros casos, o estender das mãos pode significar o cuidado que se deve ter por alguém ou com alguém, no sentido de acolher, de abraçar, de receber, de propiciar
o que é necessário para aquela pessoa. Então, como cuidado ou acolhimento. Noutras vezes, o estender das mãos pode significar também juízo ou punição. Mas temos encontrado aqui que todas as vezes que mãos se estenderam, elas tiveram uma finalidade definida. Então, ou para ações de cura, ou para bênçãos, ou para ajuda e suporte, ou para cuidado e acolhimento, ou para juízo ou punição. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que estenderam as mãos. E ao estender das mãos, nós vamos entender o que foi que aconteceu. Primeiro, nós temos o caso de Jonadab, lá em 2 Reis, no capítulo 10 e o versículo 15, está escrito assim. 2 Reis 10 e 15, quando Jeú se encontrou com Jonadab. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual o saudou e lhe disse: reto é o teu coração com o meu coração, é com o teu coração? E disse Jonadab: é. Então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro. Então, observe aqui. Jeú chegou diante de Jonadab, perguntando sobre a retidão do coração dele. Quando se confirmou, ele disse: dá-me a mão. Jonadab estendeu as mãos, Jeú pegou a mão de Jonadab e o sustentou e o levou para o seu carro e saíram para ver a obra de Deus feita através de Jeú. E disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor, e o puseram no seu carro. Então, o estender das mãos, Jonadab com Jeú. Só pode estender as mãos aqueles que estão vivendo com o mesmo coração. Jesus também estendeu as mãos na passagem que vemos aqui de Mateus, no capítulo 9 e o versículo 25, que era aqui, então, a filha de Jairo. Jesus diz: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Então Jesus, ao estender as mãos, levantou a filha de Jairo, que estava enferma. Então, o estender das mãos, levantando a quem estava precisando. O texto que li como principal da meditação fala sobre aquele moço endemoniado que Jesus estendeu a mão e o levantou depois de libertá-lo, e ele permaneceu de pé. Como também Pedro, numa outra ocasião, quando ele estava lá na cidade onde ele tinha sido enviado pelo Senhor, aqui no capítulo 10, no capítulo 9, de Atos, quando ele foi chamado para ir à cidade de Jope, ali tinha uma discípula do Senhor, cujo nome dela era Dorcas, que servia a Deus com boas obras, mas veio a falecer. E aquelas irmãs, sabendo que Pedro estava em Lida, se dirigiram a ele para que fosse ter com elas lá. Chegando lá, levaram Pedro ao quarto. Lá estava Dorcas, morta. Ele fez sair a todas, orou a Deus, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Então Pedro, ao estender das mãos, levantou Dorcas, restaurada com a sua vida. Então o que nós olhamos aqui é que o estender as mãos tem os seus propósitos definidos.
Assim também como aconteceu com cada um de nós. Nós outrora, à luz da Bíblia, nós andávamos perdidos, caídos, desprezados, errantes, sem sentido, sem saber por onde ir, e nós estávamos caídos e derrotados pelas trevas e pelo poder do pecado. Até o dia em que Jesus veio, pela vontade de Deus, para realizar a grande obra da redenção, e através delas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, levantar os que estavam caídos e derrotados. Jesus, ao caminhar pelas regiões de Naftali e Zebulon, ali resplandeceu a luz, as pessoas se reanimaram, se levantaram, e também cada um de nós que hoje estamos servindo a Jesus, ele, quando nos achou, nós estávamos caído, triste e vil, mas ele, com amor, colocou-nos a mão, estendeu e nos levantou diante da sua presença. Hoje nós podemos dizer que o Senhor nos levantou para servirmos a ele. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, que ao estender das mãos pode significar ações de cura, bênçãos, ajuda e suporte, cuidado e acolhimento, ou juízo e punição, o estender das mãos de Jesus para a nossa vida foi de uma utilidade muito grande, porque mudou a nossa condição de vida. Então diz: o bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste e vil. As chagas com amor pensou, e aos braços e ao lar nos braços me levou. Quando ele nos pega e nos leva sobre si, nos levanta diante da sua presença, ele então transforma por completo a nossa vida. Há um hino que se cantava há muito tempo, hoje não mais com frequência, mas ele dizia quando Jesus estendeu a sua mão. Então, uma das partes do hino diz: eu era cego e desprezível pecador. Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem paz, sem Jesus. Mas quando Jesus estendeu as suas mãos, ele operou salvação. Agora, depois de ter sido levantado por Jesus, me regozijo desde que o aceitei. Então, o significado de estender as mãos é sempre de socorrer, ajudar, amparar, direcionar, curar e libertar a quem quer que seja. Aqui está, com exemplos da palavra de Deus, e o principal é de Jesus. Ele estendeu sobre mim a sua mão. Ele estendeu a mão sobre você. Ele estendeu a mão sobre cada um de nós. E nós precisamos entender que se hoje estamos de pé, é por bondade de Deus, por graça e misericórdia, por ter enviado Jesus, o seu Filho, que nos achou caído, triste e vil, como pobre, como cego, como desprezível, como perdido, como pecador. Mas ele nos estendeu a mão, ele nos alcançou, ele nos levantou. Hoje estamos de pé para a glória de Deus, mediante a grande e poderosa obra de Jesus Cristo. Então, o impacto do estender as mãos nos alcançou. Alcançou a você, a cada um de nós. E hoje estamos libertos e salvos. Já não estamos mais perdidos, já não somos mais cegos espiritualmente, agora estamos de pé, encorajados, animados, salvos e com a visão espiritual, porque Jesus, ao estender das mãos, nos levantou e nos colocou de pé,
na sua presença. Portanto, há motivos para glorificar, bendizer, exaltar e servir ao Senhor com profunda gratidão, alegria e reconhecimento da nossa parte de tudo quanto o Senhor Jesus fez por cada um de nós no momento em que ele estendeu para nós a sua mão. No Calvário, ele estendeu as mãos diante dos céus e da terra. Aqueles braços abertos, mãos estendidas, é o acolhimento que todos nós estávamos precisando, mas em Jesus isto agora é uma realidade. Ele estendeu a sua mão e nos alcançou, nos abraçou e nos levou para perto de si. Glorifiquemos, pois, ao Senhor, através de Jesus Cristo, por ter estendido as suas mãos sobre nós. E somos hoje o resultado claro do mover da mão de Deus sobre a nossa vida. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.